Olá pessoal, nossa aula hoje nós vamos estudar sobre a produção do espaço geográfico brasileiro. Vamos entender as características das principais atividades econômicas que se desenvolveram no território brasileiro desde o período da colonização, assim como se deu a transformação da paisagem natural e também a transformação social no nosso território brasileiro a partir dessas atividades econômicas. De início, a gente vai voltar um pouquinho ao tempo até 1500, que foi quando Portugal chegou, os portugueses chegaram ao Brasil e deu início o processo de colonização do território brasileiro, certo? Então, em 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram uma paisagem praticamente inalterada. Existia os nativos, né, nos quais os europeus chamaram de índios, mas eles pouco provocaram alteração na paisagem natural. Então, no litoral leste do Brasil, os portugueses encontraram uma exuberante floresta, que era a Mata Atlântica, praticamente inalterada. A partir daí começou o processo de produção do Brasil colônia. A economia, o modelo de economia que teve início aqui no território brasileiro, era uma economia baseada na exportação. Tudo que era produzido na colônia era exportado para a metrópole. Quem era a metrópole? Portugal, que era o nosso colonizador. Essa economia baseada na exportação, ela obedecia os objetivos comerciais da época, que era as colônias produzir gêneros primários e exportar para suas metrópoles, para atender às necessidades das metrópoles, que no caso do Brasil era Portugal. Aqui as principais atividades econômicas que se desenvolveram no Brasil, desde o período da colonização até os dias atuais, né? Então, a primeira atividade econômica a ser desenvolvida no Brasil, a ser praticada pelos portugueses aqui no Brasil, foi a extração do pau-brasil. Muitos dizem, não foi a cana-de-açúcar não, professor? Não. A cana-de-açúcar foi a primeira atividade a ser cultivada, certo? Mas a primeira atividade econômica foi a extração do pau-brasil. Depois veio o cultivo da cana-de-açúcar, também aqui no litoral do Nordeste brasileiro. Depois veio a exploração de ouro e outros minerais preciosos, já mais no interior do país, Minas Gerais, expandindo para o Mato Grosso, os atuais estados de Mato Grosso do Sul, Goiás. Depois o cultivo do café, teve também a extração da borracha na região norte, a exploração das drogas do sertão na região norte do país, também na floresta amazônica. Drogas do sertão, isso é um termo que foi atribuído ao cravo, a canela, a castanha e o cacau, que era extraído aqui da floresta amazônica pelos colonizadores. E outra atividade mais recente foi a soja, que ainda iniciou-se no século XX e ainda é uma das principais atividades econômicas do território brasileiro, é o cultivo de soja aqui na região central do país. E também aqui no sertão do Nordeste brasileiro, inclusive no nosso município, São Rafael, onde está localizado, no sertão semiárido, aqui desenvolveu também, desde o período da colonização, uma atividade que foi complementar ao cultivo da cana-de-açúcar, que foi a pecuária, a criação do gado. Vamos falar da primeira atividade econômica do Brasil, a extração do pau-brasil. Como eu falei no início, quando os portugueses chegaram às terras que viriam ser mais tarde o Brasil, encontraram uma exuberante floresta no litoral leste do Brasil, que era a Mata Atlântica. Então essa floresta tinha uma presença dessa árvore, cuja madeira tinha uma coloração avermelhada, por isso deram o nome de pau-brasil, porque era uma cor parecida, se assemelhava à brasa.
certo? E essa mesma árvore mais tarde deu o nome ao território, né, ser chamado de Brasil. Então, o pau-brasil, os portugueses viram nessa árvore uma viabilidade econômica para eles. Então, eles começaram a explorar o pau-brasil, levando para a Europa para comercializar lá no... desculpa, eles levaram para a Europa para fabricação de tintas, né? Tintas para, que era bastante utilizado para tingir os tecidos. A mão de obra utilizada nesse período foi a mão de obra indígena, por meio de trocas de favores. Então os índios cortavam a madeira, deixavam até próximo às embarcações no litoral, e em troca disso recebia alguns utensílios que eram fabricados lá em Portugal, como machados, tecidos, facões, foices, entre outros instrumentos que eram fabricados em Portugal, que os portugueses traziam para trocar com os índios no seu trabalho, certo? Pela sua força de trabalho. Depois que a colonização do Brasil se efetivou-se mesmo, começou o processo de ocupação e povoamento, aí começou o cultivo da cana-de-açúcar, também aqui no litoral do Nordeste brasileiro. Essa atividade econômica foi a que contribuiu para a devastação da Mata Atlântica, como eu falei, a exuberante floresta que existia aqui no litoral brasileiro, quando os portugueses chegaram. Então, alguns condicionantes naturais que favoreceram a produção da cana-de-açúcar, teve a questão do clima, né? Um clima favorável, clima tropical, ensolarado, com muita chuva. O solo de Massapê, como muito conhecido, argiloso e de boa fertilidade. E quais foram as vantagens econômicas? O Nordeste era parte da colônia que ficava mais próximo da Europa, o principal mercado consumidor do açúcar, certo? E a proximidade geográfica nessa época era muito importante, tendo em vista os meios de transporte existentes na época. Então, na Europa, Portugal viu uma boa viabilidade econômica comercializar o açúcar que era produzido na sua colônia lá, tendo em vista que a produção de açúcar lá na Europa não atendia todo o mercado consumidor europeu. Então, a partir daí, Portugal ele começou a lucrar muito com esse comércio do açúcar. A mão de obra utilizada nesse período foi a mão de obra escrava, importada da África. Os portugueses até tentaram escravizar os índios, só que não conseguiram. Os índios se revoltavam, muitos fugiam, e como os índios conheciam bastante o território brasileiro, eles não eram capturados novamente, diferente dos africanos, que quando chegaram aqui não conheciam o território, então se fugisse, ao fugir, rapidamente era capturado pelos capitães do mato, ou se perdiam nas florestas, ou eram devorados por onças, certo? Então, como teve dificuldade de utilizar a mão de obra indígena para a produção da cana-de-açúcar, os portugueses trouxeram os africanos para trabalhar como escravos aqui no Brasil, na produção de cana-de-açúcar. Outra, paralela ao cultivo do açúcar, outra atividade que veio para complementar a atividade açucareira foi a pecuária, a criação de animais. Então o gado era bastante utilizado nos engenhos para moer a cana-de-açúcar, também para carregar as carroças com a cana-de-açúcar e até mesmo a sua carne para alimentação. Só que com o passar do tempo, a criação do gado no mesmo local
onde era plantada a cana-de-açúcar, passou a causar problema, porque o gado estava se alimentando, causando estrago nas plantações de cana-de-açúcar, gerando um problema que levou a coroa portuguesa em 1701, por meio de uma carta régia, a proibir a criação de gado no litoral do Nordeste brasileiro, estendendo-se numa faixa de, no mínimo, 10 léguas do litoral brasileiro, não podia criar gado. Certo? A partir daí, os criadores de gado começaram a ir para as áreas mais interioranas para criar o gado. Certo? Essa atividade ainda continuou sendo complementar à atividade açucareira no litoral. A partir daí, deu início à ocupação do sertão nordestino. Ocupação e povoamento dessa região. Então, foi seguindo o caminho dos rios, como mostra essa imagem aqui, os vaqueiros trazendo gado, seguindo os caminhos do rio, que eles chegaram até essas áreas do sertão do Nordeste brasileiro, certo? Vocês já ouviram aquela música do Luiz Gonzaga, né? Riacho do Navio vai para o Rio Pajeú vai para o Rio São Francisco, o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Então, os caminhos do gado para a ocupação do sertão nordestino fez o trajeto inverso a essa música. Então, eles saíram do litoral, próximo ao mar, seguindo o Rio São Francisco, aí saiu pelos seus afluentes, o Rio Pajeú, o Riacho do Navio, chegando até o interior do sertão nordestino, certo? Nesse período era importante a proximidade dos rios, tendo em vista que a vegetação era vegetação fechada, certo? E também, como era uma área o clima do sertão nordestino diferente do clima do litoral, era um clima semiárido, com poucas chuvas, também para ter água para o gado beber. A partir daí, muitas cidades surgiram nessa rota e o gado percorreu do litoral até o interior do Nordeste brasileiro. Nós podemos observar aqui no mapa essas principais rotas, né, saindo, como eu falei, saindo do litoral, seguindo para as áreas mais interioranas do Nordeste brasileiro. Então tivemos duas vias principais, né, a Sertão de Dentro, que ocupou o interior da Bahia e também o interior do Piauí e sul do Ceará, e a Sertão de Fora, que foi essa daqui que saiu aqui do São Francisco, subiu a Borborema, o Planalto da Borborema, chegando até o Seridó, Potiguar, ocupando o interior da Paraíba, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Teve a rota aqui, ó, descendo o rio Piranha-Açu, chegando até aqui as proximidades de Açu, São Rafael. Então esse foi o caminho que do gado, saindo do litoral para o interior do país, do Nordeste brasileiro. Nessas rotas foram sendo criados currais, foram surgindo vilas que mais tarde se transformaram em cidades, né? Alguns desses vilarejos recebiam nomes, toponímias da própria pecuária, né? Como, por exemplo, Currais Novos, Pau dos Ferros, foram cidades que foram surgindo a partir dessa rota da pecuária. Açu, que foi uma área onde teve oficina de carne seca, as oficinas de carne seca eram os locais onde o gado era abatido e a carne era colocada ao sol para secar, e depois levado até o litoral para a alimentação dos senhores de engenhos da cana-de-açúcar, que trabalhavam na produção da cana-de-açúcar, certo? Então o gado ele teve uma importância muito grande para a ocupação do interior do Nordeste brasileiro, dessa área do sertão do Nordeste brasileiro. E ao mesmo tempo uma importância de complementaridade para a atividade que se desenvolvia, sendo a principal atividade da colônia na época, que era a cana-de-açúcar, certo? Entre o século XVII e o século XVIII, outra atividade que se desenvolveu na região norte
foi as drogas do sertão, né? A extração, a exploração das drogas do sertão. Entende-se por drogas do sertão na época era a extração do cravo, da canela, da castanha, o cacau e a madeira, que eram extraídos da floresta amazônica, e teve uma importância social e também para as configurações atuais do território brasileiro, que foi Portugal, a partir daí conquistou a região norte, certo? Que pelo Tratado de Tordesilhas, essa região aí pertenceria à Espanha. Só que Portugal chegou a essa região aí primeiro, né? Começou essa exploração, e a partir daí os limites do território brasileiro eles foram sendo reconfigurados até chegar a esses limites que hoje nós temos no nosso território, certo? Teve início aqui também a ocupação da Amazônia pelos portugueses, e com a crise da atividade açucareira no século XVIII, teve início a exploração do ouro, o ciclo do ouro. Então, alguns condicionantes naturais. O nosso território, a maior parte do território brasileiro, é composto por terrenos cristalinos. O que são terrenos cristalinos? São terrenos formados de rochas ígneas ou metamórficas derivadas das rochas ígneas. Então, nesses terrenos cristalinos, existe uma possibilidade muito grande de encontrar minerais preciosos, certo? Então, durante o século XVIII, já final do século XVII para início do século XVIII, foi descoberto várias jazidas de minerais preciosos, o ouro, o diamante, esmeralda, principalmente no estado de Minas Gerais, por isso recebeu esse nome, Minas Gerais, né? E a partir daí teve a corrida do ouro, ou seja, as pessoas começaram a ver uma outra atividade que poderia trazer lucros para a colônia brasileira. Então começou a exploração do ouro, que houve mudanças significativas no quadro social, político e econômico do país. Quais foram as principais mudanças? A capital, que antes era Salvador, foi transferida para uma área mais próxima a onde estava sendo explorado o ouro. Então o Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil colônia. Houve surgimento de vários núcleos urbanos, várias cidades em Minas Gerais surgiram a partir da exploração do ouro, né? São João del Rei, entre outras cidades, ouro que surgiu lá em Minas Gerais. Também houve o povoamento de áreas mais interioranas do país, né, como os atuais estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E uma das perguntas que o pessoal sempre procura saber para onde foi toda essa riqueza que foi explorada do Brasil, o ouro principalmente. Então, para onde foi o ouro do Brasil? Portugal enricou, lucrou com isso. Portugal tinha grandes dívidas a pagar com a Inglaterra, e essas dívidas foram pagas através da exploração desses metais preciosos. Então Portugal praticamente não lucrou quase nada com a exploração de ouro do Brasil, e sim a Inglaterra, certo, pessoal? Então a Inglaterra que se beneficiou com a exploração do ouro, certo? E a intensa exploração do ouro aqui no Brasil colônia, as reservas foram se esgotando, e as reservas foram se esgotando e se tornando cada vez mais escassas. Então, a partir daí, já no final do século XVIII para início do século XIX, outra atividade econômica passou a ser importante no território brasileiro, que foi o café, certo? Era uma bebida que era muito consumida e muito apreciada na Europa pelos europeus. Então, na região sudeste do Brasil, ali estado de São Paulo, Paraná, tem um solo propício, muito fértil para o cultivo do café, que é o solo de terra roxa. Esse solo de terra roxa foi formado a partir da decomposição do basalto. Essa área do interior do Brasil foi uma área que teve muitas movimentações tectônicas, que vocês já estudaram no sexto ano. Então houve derramamentos de magma, e esse magma foi se consolidando, formando basalto, que mais adiante
com o passar do tempo, o basalto foi sendo intemperizado e esses fragmentos do basalto foi formando esse solo muito fértil na região sudeste. E trouxe também mudanças importantes no quadro social, político e econômico, principalmente com relação à mão de obra, que até então era uma mão de obra escrava. No café já passou a haver uma substituição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. Com a atividade cafeeira, houve a implantação de uma ampla rede de ferrovia para levar o café do interior de São Paulo, do Paraná, até os principais portos que ficavam no litoral, em São Vicente, Santos, e a partir daí exportar para a Europa. E essa implantação dessa rede de ferrovias associada ao crescimento de vários núcleos urbanos, surgimento de bancos e comércios, criaram bases para a industrialização do Brasil, do território brasileiro, que veio efetivado de fato já no século XX, certo? Mas o café foi uma atividade que ela foi essencial para criar essa base para desenvolver o processo de industrialização aqui no território brasileiro. Aí no século XIX, a região norte foi pauta de outra atividade econômica, que foi a borracha, a extração do látex das seringueiras, lá na região norte, na floresta amazônica, tinha uma presença de muitas seringueiras e eles começaram a extrair o látex, matéria-prima para a produção da borracha, certo? Então, essa intensa exploração, que começou no século XIX, ela trouxe um fator muito importante, que foi uma ocupação para as áreas mais longínquas da colônia, né, que na região norte. Então houve a expansão dessa ocupação do interior até essas áreas que era limite da Amazônia brasileira, certo? A exploração do látex requisitava uma mão de obra cada vez mais mão de obra, e teve uma intensa migração de pessoas do Nordeste, da região Nordeste, para essa região Norte, para trabalhar na exploração do ciclo da borracha, certo? Só que o sucesso dessa atividade econômica não durou muito tempo, certo? Porque no início o Brasil era o único exportador mundial de borracha. Porém começou a perder espaço para os ingleses e holandeses, que começaram a plantar as seringueiras em suas colônias, principalmente lá na Ásia, próximo à Índia, certo? Então, desde então, começou a ter uma decadência dessa atividade no norte, interrompendo, chegando ao fim esse ciclo da borracha, certo? Então, essas foram as principais atividades econômicas que foram desenvolvidas no Nordeste. No Brasil, desde a colonização, certo, pessoal? Em outra aula a gente vai falar das atividades atuais, como a soja, e essas foram as nossas referências bibliográficas e saudações, certo, pessoal? Até a próxima aula.